Agora, para quem está assistindo, assim, né, as pessoas se sentem muito distantes. Por exemplo, você fala ODS, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A pessoa se considera muito longe disso, mas na verdade está todo mundo dentro, não é isso? Está todo mundo dentro porque vamos olhar para o ODS 8, ODS que está relacionado com o emprego pleno e digno. Se o ODS 8 for cumprido, todos temos mais condições de trabalho, não só os fazedores de cultura, todos. Mas se depois lhes perguntássemos se elas consideram que é importante terem condições de trabalho digno na sua vida, elas diziam-nos que sim. E nós dizíamos, olha, se o ODS 8, se o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 estivesse a ser cumprido, não precisavas ter tantas preocupações. Ou se pensarmos, por exemplo, nos efeitos que a Covid-19 teve na saúde mental das pessoas e como a cultura foi fundamental para conseguirmos sobreviver em meses e meses de confinamento, percebemos que há uma relação direta entre, por exemplo, o ODS 3 e a cultura. E podíamos fazer esta viagem que eu fiz agora no ODS 8 com o ODS 3, no ODS 7, por exemplo, nas questões da energia limpa e de como é importante e fundamental cada vez mais usarmos energias renováveis e como isso está relacionado também com a cultura e como, por exemplo, os fazedores de cultura têm que olhar para as questões da energia renovável também no seu fazer cultural, ou a população em geral nas questões, por exemplo, da sua relação com a terra, com o ecossistema terrestre, com o ODS 14 e a importância de salvaguardar as questões da vida na Terra. Portanto, não faltam pontos de contacto com a vida cotidiana que muitas vezes não nos apercebemos. E só é preciso dar-lhes luz, como são estas conversas, dar luz. Olha, não é estranho, né? Eu acho muito estranho, por exemplo, que a gente sabe que o que faz uma coisa fazer parte do comportamento, né, de qualquer povo, né, é a cultura, né? E aí, a Agenda 2030, para quem não sabe, é um grande documento, resultado de grandes negociações internacionais de quase todos os países do mundo, que traça metas para a gente chegar a um desenvolvimento mais saudável, mais equilibrado em 2030. E praticamente ela não diz nada de cultura. Não dá para entender muito bem isso, né? Como é um pacto mundial para o desenvolvimento sustentável, a questão de aparecer de forma mais explícita foi considerada não tão vantajosa para o próprio cumprimento das 169 metas. Contudo, os fazedores de cultura e quem trabalha na cultura, e mesmo quem não trabalha, percebe que é impensável cumprir-se a Agenda 2030 sem termos esta visão cultural. Porque, como estavas a dizer muito bem, este modo de estar em sociedade, de ver, desta relação que temos com a natureza, são questões culturais. E se essas questões culturais não forem colocadas de forma substantiva em cima da mesa, dificilmente se consegue atingir os 169 objetivos, as 169 metas. E isto porquê também? Porque, por exemplo, nós não conseguimos alterar hábitos de consumo de água, por exemplo, ODS 6, se não houver uma alteração nas nossas práticas culturais, nas nossas práticas de viver em sociedade. Portanto, sim, não está, mas não há um problema de maior, porque a cultura explicitamente e implicitamente é fundamental para a Agenda 2030. O que você viu assim de projetos que você acha que são realmente podem replicar, que podem realmente trazer uma grande transformação nessa área cultural? Cita uns dois que você conheceu, que você falou, nossa, isso aqui é muito legal. É fixe, é fixe. É fixe, como eu costumo dizer. Eu não vou dizer projetos, eu vou dizer conceitos. Eu acho que o Brasil tem conceitos muito interessantes, que alguns já estão a ser replicados noutros pontos do mundo e outros que nos devemos inspirar neles, apesar de eles terem problemas. Vamos deixar, não vamos, têm problemas. Uma coisa que o Brasil tem, projetos, iniciativas, que eu destaco no Brasil sempre são os pontos de cultura.
Eu acho que a iniciativa dos pontos de cultura é uma iniciativa extraordinária, muitíssimo interessante, de múltiplas escalas. Eu costumo dizer que um ponto de cultura pode ser ele próprio uma rede e funcionar e ser uma rede de pontos de cultura. Portanto, eu já tenho conhecido diferentes pontos de cultura no Brasil e que são iniciativas muito interessantes e muito relevantes para as comunidades e que depois dialogam uns com os outros. Acho muito interessante a iniciativa dos pontos de cultura.